Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Vamos dar continuidade, nessa semana com polinômios e equações algébricas. Inclusive é o último conteúdo desse nosso curso de matemática para o terceiro ano. Vimos na aula passada as relações de Girard e hoje trabalharemos com pesquisa de raízes racionais de uma equação algébrica de coeficientes inteiros. Como a gente sabe, não existe uma fórmula matemática como a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do segundo grau, mas terceiro, quarto, quinto não tem uma fórmula para resolver. Existem casos particulares, que são as relações de Girolamo-Cardano. Mas tem como você pesquisar as possíveis raízes racionais. E isso, você dispondo de uma parte das raízes, você pode aplicar o dispositivo prático de Biot-Ruffini e, quem sabe, chegar numa quadrática, aplicar a fórmula de Bhaskara e resolver. Ou mesmo as relações de Girard e resolver. Vamos ver alguns casos. O que é fácil provar aqui que a gente precisa entender? Vamos pegar aqui uma equação, a equação algébrica genérica, a nx elevado a i, n menos 1 x elevado a menos 1, até chegar lá no a0 igual a zero. Bom, eu vou precisar de dois termos aqui, o P e o Q. O que é o P? O P são os divisores de A0, que é o termo independente. E o Q são os divisores de AN, que é o coeficiente do termo de maior grau. Então, as possíveis raízes racionais dessa equação toda nada mais é que P sobre Q. Tá? Então, isso que eu preciso saber. É o quociente entre os divisores do termo independente pelos divisores do coeficiente do termo de maior grau. Vamos ver como fazer, como utilizar isso para resolver exercícios, tá certo? Vamos ver essa questão aqui, da Fundação Getúlio Vargas. Durante o último jogo da seleção brasileira, brinquei com meu primo, apostando quem conseguiria colocar mais pipocas na boca. Comecei colocando 2 na boca e fui aumentando R pipocas por vez, como em uma progressão aritmética. Ele começou colocando uma na boca e foi multiplicando por R, como numa progressão geométrica. Na quarta vez em que colocamos pipocas na boca, descobrimos que a quantidade colocada por nós dois foi a mesma. Nessa nossa brincadeira, o valor de R é. Tá? Então vamos fazer um esqueminha básico aqui. Então tem lá, primeira vez, segunda, terceira, quarta e por aí vai. Aí tem lá, vou chamar de eu e o primo mesmo, eu e meu primo. Então pronto. O que ele disse lá? Ele disse que na primeira vez ele colocou 2 e foi somando, aumentando R, Então 2 mais R, 2 mais 3 R's, 2 mais 2 R's e 2 mais 3 R's. Enquanto que o primo colocou inicialmente uma e foi uma progressão multiplicando por R. Então aqui vai ser R, aqui vai ser R ao quadrado, e aqui vai ser R ao cubo e assim continuaria. Só que ele falou uma coisa importante aqui, que na quarta vez esses dois valores têm que ser iguais e eu quero saber justamente esse valor de R, tá? Então eu sei que R ao cubo tem que ser igual a 3R's mais 2. Ou seja, isso tudo para chegar nessa equação aqui, que R3 menos 3R menos 2 é igual a zero. E aí que entra o problema. Eu não sei resolver uma equação de terceiro grau. Como que eu faria para resolver uma equação de terceiro grau? Por tentativa? É por tentativa. Eu tenho que achar uma raiz aí que eu consiga resolver. Como isso aqui vai ser um número inteiro, obviamente, vai ser fácil da gente descobrir. Só que esse por tentativa, agora que eu disponho daquele conhecimento lá de pesquisa de raízes racionais, eu não vou fazer isso de qualquer jeito, Eu vou primeiro lá pegar o P, achar o P, quem é o P, depois o Q. E depois eu faço esse quociente. Quem é o P?
O P, pessoal, são os divisores do termo independente, como a gente viu lá atrás. Então, o menos 2, ele dá para dividir tanto por 1 quanto menos 1, né? Mais ou menos 1. E dá para dividir por 2, então mais ou menos 2, que pode ser tanto positivo quanto negativo. E o Q? O Q é o coeficiente do termo de maior grau, ou seja, aqui 1. Então, os divisores são mais ou menos 1. Então, se eu fizer lá P sobre Q, eu vou ter mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Então, eu vou fazer essas tentativas aí. Ó. Eu vou primeiro substituir o 1, depois substituir o menos 1, substituir o 2 e assim sucessivamente. Tá? Então, vamos tentar aqui, vamos na ordem. Ó. Eu vou tentar o menos 1, vou tentar o 1, até eu achar. Vou tentar o menos 2 e vou tentar o 2. Tá? Então, até achar. Então, vamos substituir o menos 1. Então, menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, menos 2. Aí eu verifico lá se vai dar 0. Se der 0, é raiz. Então, menos 1 ao cubo, menos 1, mais 3 vai ficar 2. Parece que já é a raiz, né? Parece que já deu 0 aqui, ó. Então, nem precisa, já deu 0 aqui. Tento 1 agora, então menos 1 é raiz. Só que tem um problema, né? Menos 1 é um número negativo. E não tem como eu colocar menos uma pipoca na boca, né? Então tem que ter uma outra raiz. Eu já posso usar abrir o Ruffini aqui e achar as outras duas, né? Ou eu posso continuar pelas as tentativas aqui também, ó. Tentar lá o 1 ao cubo menos 3 vezes 1 menos 2. Você vai ver que vai dar menos 5, menos 4, né? Não deu 0, vai tentar o menos 2, vai ficar menos 8, mais 6, menos 2, que vai ficar menos 4 de novo, e vai tentar o 2, que vai ficar 8, menos 6, menos 2, que também vai dar 0. Então a gente já sabe que o R aí, ó, esse aqui, eu nem precisaria ter feito esses negativos, porque a gente sabe que o R tem que ser o valor positivo, né? Eu vou descobrir que o R vale 2. E 2 é o que? Nas alternativas lá, ó, não é um quadrado perfeito, não é maior que 3, não é divisor de 15, não é múltiplo de 3, mas é um número primo, inclusive o único par primo. Mais uma questão aqui. Quais são as raízes inteiras da equação? x3 mais 4x2 mais 2x menos 4. Então eu preciso saber só as raízes inteiras. Quais são essas raízes? Então eu preciso do P, recapitulando, são os divisores de menos 4. Então dá para por 1, dá por 2 e dá por 4, né? E o Q é mais ou menos 1 porque o valor é 1. Então P sobre Q vai ser justamente os possíveis valores de P lá mesmo. Mais ou menos 1. Opa, bagunça que eu fiz aqui. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4. E aí, pessoal, tentativa, não tem muita escolha. Você vai substituir o 1, vai substituir o 2, o menos 1, menos 2, e assim até você achar qual que dá 0. Aí, achou que dá 0, você pode aplicar o dispositivo de Brillo-Ruffini ou então fazer todos aí. Como só quer saber as inteiras, ó, a pergunta foi: quais as raízes inteiras? Então, se eu substituir todas aqui, tem que ser algumas delas, tem que estar dentro desse, é um subconjunto desse conjunto, ó. Então vamos lá, vamos fazer devagar aqui, ó. Vamos tentar primeiro o menos 1. Então, se eu substituir o menos 1, vai ficar menos 1 ao cubo menos 1, aqui vai dar mais 4, menos 2, menos 4, que somando vai dar menos 3, então não serve. Vou tentar o 1 agora. O 1 é só a soma dos coeficientes, vai dar 3, então também não. Substituindo agora o menos 2, substituindo o menos 2 vai ficar menos 8, 4 vezes 4 mais 16, menos 4, aliás, mais 4, né? Mais 4 e menos 4 vai dar, acho que 8. Só né, no último, não, aliás, ainda tenho mais ou menos 4 aqui. Substituindo 2,
vou ficar com 8. 4 vezes 4, 16. Então, mais 16. Mais... Não, estou observando aqui, ó. Aqui é menos 4. Olha um erro aqui cometido aqui, ó. Aqui dá menos 4. Então, menos 4 dá menos 8, mas vai dar 0. Já achamos aí uma raiz inteira. Então, esse aqui, ó, beleza. Esse aqui não deu, esse aqui não deu, mas esse aqui já deu. E aí você pode continuar as tentativas, né? Com 2, com menos 4, com 4, ou você pode, se não quiser ficar substituindo, vai rapidinho lá no Brio Ruffini, ó. 1, 4, 2, menos 4. Como você já sabe que o menos 2 é raiz, aí ó, desce o primeiro, menos 2 mais 4, 2, menos 4 mais 2, menos 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos 4, 0, tá vendo? Porque isso fica fácil, porque isso que volta, cai numa equação quadrática, e aí você consegue achar as demais raízes por baixo, ó, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de 4 mais 4 vezes 2, 8, sobre 2. E você vai observar que menos 2 mais ou menos raiz de 12 não vai dar uma raiz racional, tá? E aqui está querendo saber nem racional, está querendo saber as raízes inteiras. Se são as raízes inteiras, a resposta é apenas o número menos 2, apenas a raiz menos 2, tá certo? E finalmente chegamos ao último conteúdo desse nosso curso de matemática para o terceiro ano. Se uma equação, são as raízes complexas não reais em uma equação algébrica de coeficientes reais. Então, toda vez que você tiver uma equação com coeficientes reais, a gente pode afirmar para você o seguinte: se A mais BI é raiz, A menos BI também vai ser raiz. E é fácil de mostrar isso, ó. Vamos pegar até a questão que nós resolvemos agora há pouco. Sempre você vai ter, quando você chegar lá em duas raízes, ó, você vai chegar em mais ou menos. Então, você vai ter sempre menos 2 mais raiz de 12, menos 2 menos raiz de 12. Se fosse um número um número imaginário aqui, você teria isso aqui em função de i. Por isso que as raízes complexas, elas vêm aos pares, né? Uma e seu conjugado. E aí, como que isso é cobrado? Por exemplo, determine o conjunto de solução dessa equação aqui, ó, sabendo que i é uma das raízes. Tem um errinho aqui. Uma de suas raízes. Bom, se i é raiz, posso fazer de várias maneiras aqui. Eu posso achar um polinômio. Vou fazer aqui um método, por exemplo, ó, se x é uma raiz, significa que eu tenho x menos i, que multiplica x mais i, né? Porque se i é raiz, i é uma raiz, então menos i também será raiz, que é o que nós acabamos de aprender lá em cima, né? Elas vêm aos pares, uma raiz e seu conjugado. Então eu posso dizer que esse polinômio x4 menos x3 menos 11x2 menos x menos 12 é divisível por x menos i vezes x mais i. É uma das possibilidades de solução. Isso aqui nada mais é que x ao quadrado mais 1. Então se eu pegar aquele polinômio lá, ó, x4 menos x3 menos 11x2 menos x menos 12 e dividir por x2 mais 1, eu vou encontrar aqui um polinômio de segundo grau. E aí eu aplico a fórmula de Bhaskara e encontro as demais raízes. Ou, isso aqui é um método, né? Outro método é o Ruffini. 1, menos 1, menos 11, menos 1, menos 12... Coloco uma raiz que eu já sei que é i, o que é chato que você tem que fazer conta com i, né? Então, i é raiz. Primeiro desce. I vezes 1 dá i. Então, vai ficar i menos 1.
I vezes I menos 1, aí eu tenho que ficar esperto aqui, ó. I vezes I é I ao quadrado que dá menos 1. Então vai ficar menos 1. I vezes menos 1, já poderia ter somado aqui logo, ó. I vezes I dá I ao quadrado, que é menos 1, com menos 11, menos 12. Então eu já vou pôr direto aqui, senão a gente vai demorar demais. E I vezes menos 1 dá menos I. Da mesma forma, I vezes menos 12, menos 12I. I vezes menos I dá menos I2, que é mais 1, menos 1, 0, né? Vai ficar só o menos 12I. E I vezes menos 12I dá menos 12I2, que é mais 12, mais 12, menos 12, 0. Tinha que dar 0. Aí, ó, ficou feio aqui, só melhorar. Vou para o próximo. Se I é raiz, menos I também é raiz. Desce o primeiro. Aí você vai ver que só vai cancelando os I's, ó. Menos I vezes 1 dá menos I, mais I 0, vai sobrar o menos 1. Menos I vezes menos 1 dá mais I, vai cancelar com menos I, vai ficar menos 12. E aqui, menos I vezes menos 12 dá mais 12I, vai zerar, tinha que zerar, né? E isso aqui, pessoal, é uma equação quadrática, x2 menos x menos 12 igual a 0. Essa aqui dá para a gente aplicar o soma e produto, né? Lá das relações de Girard. É x alguma coisa igual a 0. Dois números que multiplicando dá 12, imagino que seja 3 e 4. Como tem que dar menos 1, então aqui é menos, aqui é mais. E as respostas ficam x igual a menos 3, x igual a 4. Então, conjunto solução, menos 3, 4, menos i e i. Está aí as 4 raízes desta equação. Para fechar, os números 1 e 2 mais i são raízes da equação algébrica, que aí está, em que A, B, C são coeficientes reais. Se são coeficientes reais, eu posso já considerar que se 2 mais i é raiz, automaticamente 2 menos i também é raiz, tá? E aí pede para você calcular o valor do coeficiente C. Observe que C é justamente o termo independente, tá? Então vamos lá. Então eu sei que as raízes são 1, 2 mais i e 2 menos i, né? E aí se a gente pensar nesse termo independente, eu só quero o Czinho, né? Eu posso explicar aqui, ó, as relações de Girard, tá? Se eu multiplicar as três raízes, ó, 1 vezes 2 mais i vezes 2 menos i, tem que dar, lembra lá, ó, a soma é menos b sobre a, seria esse aqui, ó, a soma do produto 2 a 2, esse sobre esse. E o produto dos três menos esse aqui por A, então vai dar o próprio C, né? Que menos menos C fica mais C. Então já achei o C aí, ó. Vai ser 4 mais 1, C é igual a 5. Acabou a questão, acabou o conteúdo. E aí agora vocês ficam à vontade para tirar as dúvidas ao longo da semana. Forte abraço para vocês e até a próxima. Lembrando que a semana que vem tem uma avaliação online. Forte abraço, pessoal!